Boa noite, irmãos, e a paz de Deus para todos os irmãos e todas as irmãs que estão aqui, né, irmão, no nosso canal, a Palavra Viva e Eficaz e Verdadeira. Bom, irmãos, a gravação desse podcast do dia 30 de maio de 2020, às 6 horas e 52 minutos da tarde, estamos aqui, irmãos, mais uma vez, para a gravação de mais um podcast da Palavra Viva e Eficaz e Verdadeira. Bom, irmãos, como eu marquei com Deus, né, de fazer esse podcast hoje, então vamos cumprir com o que combinamos com o Pai, né? Glória ao teu santo nome. Hoje o assunto desse podcast, eu acredito, irmãos, que é um aprendizado muito grande para nós, irmãos, que somos mordomos de Deus. Sabe o que é engraçado, irmãos? Você já ouviu falar sobre a palavra mordomo? Irmão, mordomo é uma palavra bem interessante. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor, irmãos, que você está na casa de uma pessoa muito bilionária, que você vai tomar conta daquela casa como um mordomo. Vou dar um exemplo para você. Uma pessoa assim, cheia de grana, dinheiro. Vamos supor que você está na casa daquele rico, daquela pessoa, ou uma famosa, e você trabalha como mordomo na casa daquela pessoa. O mordomo é que nem um, assim, que toma conta diretamente, né, irmão, da pessoa que é o proprietário daquele ambiente, né? O mordomo, ele segue a ordem do proprietário. Então, quem que é o nosso proprietário nesse caso? Deus. Deus, ele confia em nós, irmãos, grandemente. Como ele, irmãos, ele sempre tem nos auxiliado em tudo. Da instruções, da exortação, né, irmão, da explicação da tua palavra. E ele nos fortalece pelo sangue de Jesus. E saiba de uma coisa. Nós, irmão, não somos proprietários, nós somos mordomos de Deus. E eu falo para você, a pessoa, irmão, tem que andar na lei de Deus. E nós temos direitos e deveres também, como cristãos. Vocês sabiam disso? Nós vamos explicar nesse estudo. Nós temos direitos a cumprir com Deus, direitos que Deus nos concede para a gente fazer a obra, e Deus também dá para nós os deveres que nós temos que cumprir, como verdadeiros cristãos. O cristão, irmão, não fica misturado como no mundo. Leva as coisas de Deus a sério, leva o compromisso de Deus com sério, e o principal de tudo, tudo que a gente faz, né, irmãos, conforme os nossos deveres que a gente tem que cumprir com Deus. Vai ter cobrança. Sabe o que é essa cobrança, irmãos? Como a gente vai dizer no item? A cobrança será o quê? O acerto de contas que ele vai dar para nós, irmãos. É como eu falo. Se você faz um bom trabalho na presença de Deus, ele agrada de ti. Ele vê que você é um bom mordomo, fiel, que guarda a palavra dele no teu coração. Cuida daquilo que ele te deu de direito para você cuidar, como a gente vai dizer. E você está cumprindo com o seu direito, que você está cumprindo, que ele te deu, e você está fazendo o dever que ele mandou você fazer, você vai ter um acerto de contas com ele um dia. É que nem eu falo, o acerto de contas, o pagamento que você vai receber de Deus. Claro, você vai acertar as contas. É como se você estivesse assim, acertando aquele mês, né? É que nem se você, por exemplo, trabalhasse com uma pessoa e no final do mês você recebe um pagamento. Não é assim? Deus vai dar um pagamento para os justos verdadeiros, a vida eterna. E para o ímpio, o que ele vai dar? A condenação eterna. Porque ele não foi digno, né, de cumprir com o dever que ele te deu. Não é verdade? Então o assunto desse podcast é os mordomos de Deus. É um assunto, irmãos, importantíssimo a passar para o povo que vai ser arrebatado. E os textos básicos da Bíblia que a gente vai descrever nesse estudo é Mateus capítulo 25, versículo de 14 a 30. Irmãos, esse é o 33º podcast, tá? O título é Mordomos de Deus. A gente é mordomo de Deus. Lucas capítulo 12, versículo 42 a 44. Então eu quero que vocês prestem atenção nessas duas palavras que a gente vai descrever nas duas linguagens, tá bem?
Então, antes de tudo, o que é o mordomo, irmãos? Para você entender. O mordomo, irmãos, é o empregado de confiança. Ele é o empregado da confiança de quem? Do patrão, que fica responsável à casa do seu senhor. É que nem eu falo, pessoa que trabalha, uma pessoa rica, que é o proprietário. No nosso caso, o proprietário é Deus, né, irmãos? Então, ele é o proprietário de tudo, né? Então, o mordomo é tipo um empregado, mas um empregado da grande confiança do proprietário, que é, no caso, Deus. Ou, se você pensar no consenso do dia a dia, como se fosse uma pessoa de confiança daquele milionário, entende? Então, ele vai ser que nem uma espécie assim de gerente, uma pessoa que administra, né, aquele direito, certo? Então, nós vamos dizer isso claramente nesse assunto. Então, agora, para começar a implementar o entendimento, nós vamos então para a palavra, nas duas linguagens, tá, irmão? Como a gente faz no podcast, nós usa as duas linguagens. Primeiro, nós vamos ler a palavra em 25 de Mateus, capítulo 14 a 30. Vamos prestar atenção no que diz esses versos. O título é o seguinte, vamos lá. Vamos ler. O título é 25 de Mateus, tá? 25 de Mateus, versículo 14 a 30. É uma das palavras do estudo, tá, irmãos? Vou abrir aqui também a minha Bíblia, acho que eu já abri praticamente na página. Abri na página, que coisa. Abri na página. Deixa eu marcar aqui. Vou ler na linguagem primeiro simplificada, tá, irmão? Depois eu vou ler na linguagem da que está na Bíblia aqui, tá? Passamos a leitura com a ajuda e a guia de Deus, então. Essa primeira palavra diz o seguinte. O sermão continua. A palavra dos 10 talentos. Jesus continuou. O reino dos céus será como um homem que ia fazer uma viagem. Ele chamou os seus empregados e os pôs para tomarem conta da sua propriedade. E lhes deu dinheiro de acordo com a capacidade de cada um. Ao primeiro, deu 500 moedas de ouro. Ao segundo, deu 200. Ao terceiro, deu 100. Então foi viajar. O empregado que tinha recebido 500 moedas saiu logo. Fez negócios com o dinheiro e conseguiu outras 500. Do mesmo modo, o que havia recebido 200 moedas conseguiu outras 200. Mas o que tinha recebido 100 moedas saiu, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e fez um acerto de contas com eles. O empregado que havia recebido... Eu vou cortar essa parte na gravação. Essa parte aqui eu vou cortar da transmissão depois. Então, irmãos, o empregado havia recebido 500 moedas, chegou e entregou mais 500, dizendo: o senhor me deu 500 moedas. Veja, aqui estão mais 500 que consegui ganhar. Muito bem, empregado bom e fiel, disse o patrão. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro, e por isso vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo. Então o empregado que havia recebido 200 moedas chegou e disse: o senhor me deu 200 moedas. Veja, aqui estão mais 200 com que consegui ganhar. Muito bem, empregado bom e fiel, disse o patrão. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro. Por isso vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo. Aí o empregado que havia recebido 100 moedas chegou e disse: eu sei que o senhor é um homem duro, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Fiquei com medo, por isso escondi o seu dinheiro na terra. Veja, aqui está o seu dinheiro. Empregado mau e preguiçoso, disse o patrão. Você sabia que colho onde não plantei e junto onde não semeei. Por isso você devia ter depositado o meu dinheiro no banco, e quando eu voltasse, o receberia com juros. Depois virou-se para outros empregados e disse: tirem dele todo o dinheiro e deem o que tem 1000 moedas. Porque aquele que tem muito receberá mais, e assim terá mais ainda. Mas quem não tem, até o pouco que tem, será tirado dele. E joguem fora na escuridão o empregado inútil. Ali ele vai chorar e ranger os dentes de desespero. Até aqui, irmãos.
Amém. Para vocês terem uma ideia, né, irmãos? Agora, vamos para outra Bíblia aqui. Essa aqui, vocês não entenderam de um jeito, vocês vão entender desse outro jeito. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os teus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E azeitou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2 talentos, 2, granjeou também outros 2. Mas o que escolhera, um foi e cavou na terra, e escondeu-se o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-os outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco tu foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. Chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera o talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, e atemorizado escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse: Mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não semeei. Espalhei. Devias então ter dado o seu dinheiro aos banqueiros, e quando eu visse, receberia o que é meu com juros. Tirai-o, pois, o talento, e dai ao que tem os 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas o que não tiver, até o que tem será tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. A outra palavra que a gente vai ler, Lucas capítulo 12, versículo 42 a 44. Vamos lá. O Senhor respondeu: Quem é então empregado fiel e inteligente? É aquele que o patrão encarrega de tomar conta da casa e de dar comida na hora certa aos outros empregados. Feliz aquele empregado que estiver fazendo isso quando o patrão chegar. Eu afirmo a vocês que, de fato, o patrão vai colocá-lo como encarregado de toda a sua propriedade. Até aqui, irmãos. Amém. E na outra linguagem, que é mesmo também, Lucas, capítulo 12, versículo 42 a 44. E disse o Senhor: Qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos, para lhes dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Então, irmãos, o que é interessante saber? Até aqui, irmãos. Amém. Vamos então para o estudo. Irmãos, então, como eu disse a vocês, o que são mordomo? Mordomo é um empregado de confiança do proprietário, irmãos. Ele vai ser responsável por toda a sua casa em seu senhor. Ele é conhecido, irmão, como uma espécie de gerente e de administrador. Então, irmãos, vamos dizer um exemplo aqui, que José lá do Egito, ele exercia essa função, né, irmão? José, né? Conforme ele mesmo disse, como está escrito aonde? Em Gênesis, capítulo 38, versículo 9.
Olha o que fala aqui nesse verso 8, né? Versículo 8. Então Juda disse a Onã: vai e tenha relações com a viúva de seu filho. Assim você cumprirá o seu dever de cunhado para que seu irmão tenha descendentes por meio de vocês. Então é interessante vocês saberem, irmão, que ele tinha uma grande responsabilidade. Ele exercia com muito carinho aquela função, né, irmão, que deram para ele. Vocês sabem, porque ele era uma pessoa de confiança daquele rei, né? Então tem-se por mordomo o meu senhor. Ele não sabe que há em casa? Pois tudo que tem passou ele às minhas mãos. Entre os orientais era o cargo mais importante da casa. Entre que ele foi, né, irmãos? Ele tem por mordomo o meu Senhor, Deus Todo-Poderoso. E não sabe o que há em casa, pois tudo que tem passou ele às minhas mãos. Porque ele confiou em você, para você tomar conta daquilo que ele confiou em você. Então, entre os orientais, é o cargo mais importante da casa, nesse caso. Por isso, é o de maior responsabilidade. Em outras palavras, irmãos, nós somos conhecidos como mordomos de Deus. O próprio Pai do céu, irmão, confiou a cada um de nós as coisas mais importantes que nós devemos cuidar. Ele confiou em nós. Ele depositou a confiança em cada um de nós. Então, essa parábola que a gente leu, a própria parábola dos talentos, e a gente fez um estudo sobre esse assunto, né, irmãos, num podcast, mas ele não baseia simplesmente na parábola dos talentos, mas tem a ver também. Então, a parábola dos talentos, que é propriamente dita pelo próprio Senhor Jesus Cristo, que nos últimos dias de seu ministério, que ele estava na terra, né, irmão, ele fez essa parábola. Então, é uma ilustração, assim, de uma forma apropriada, que vai fazer o quê? Chamar atenção para esse fato, né? Então, ele confiou a cada um de nós, assim, de Deus, talentos, com os quais o quê? Com os quais você deve cuidar, como fiel e inteligente mordomo. Aí você vai entender isso de uma forma específica que a gente vai dizer sobre essa questão. Então, vocês têm que entender como exercer com eficiência essa mordomia, né? Essa responsabilidade. Certo? Então, a gente é mordomo de Deus por isso, irmão. Porque ele deu uma responsabilidade para cada um de nós. Certo? Então, ele dá esses talentos para nós tomar conta deles. Né? Então, nós temos o direito, né? Ele dá aquele negócio do direito. Mas você tem um dever também a cumprir. Certo? Antes da gente ir para o estudo 1 aqui, sobre os talentos recebidos, nós vamos ler aqui uns artigos que eu vou dizer para você que o significado de ser mordomo de Deus. Vamos lá. Para você entender isso, você tem que pegar uma referência na palavra em 1 Coríntios, que a gente diz aqui, ó, 1 Coríntios, lá no Novo Testamento, tá? 1 Coríntios, capítulo 4, versículo de 1 e 2, ó, os dois primeiros. Vocês não devem tratar como servidores de Cristo. Você nos deve tratar como servidores de Cristo, que foram encarregados de administrar a realização dos planos secretos de Deus. O que se exige de quem tem essa responsabilidade é que seja fiel ao seu Senhor. Você tem uma responsabilidade a cumprir. Uma responsabilidade. Então, se você quer saber por que você está aqui neste planeta, você tem que entender, tem que começar com Deus. Você nasceu por um propósito e para o seu propósito, certo? Então, a gente tem que entender que o conhecimento do homem, sua origem e seu propósito, só pode ser compreendido verdadeiramente quando conhecemos primeiro a Deus, certo? É o propósito que você faz. Você só vai compreender o propósito quando você conhecer primeiro a Deus. Segundo, você não descobre o significado da vida, como muitos livros de autoajuda dizem, olhando para dentro, mas olhando para a autoilustração, o homem perdido na floresta, você não sairá daqui olhando para onde você está. Você deve se dirigir olhando para o outro lado da montanha. Terceiro, o propósito da vida não está na especulação dos milhares de filósofos, mas na revelação divina, que vem do alto.
Você não é um acidente. Seu nascimento não foi um engano. Saiba disso. Seus pais podem não ter planejado você, mas Deus te planejou. Deus não ficou surpreso por nascimento, porque Ele sabe, irmãos. Ele já não conhece nós, irmão, no ventre da nossa mãe antes de nascer. Antes esperou. Antes de ser concebido por seus pais, você foi concebido para quem? Na mente de Deus. Propósito A do terceiro item. Deus planejou cada detalhe de seu corpo. Isso é lido no Salmo 139. Deus planejou cada detalhe do seu corpo. Salmo 139. E Deus deixa bem especificado isso. Tá certo? Sobre a onipresença e a onipotência de Deus. Eu não vou ler porque é meio extenso. Para você entender. Deus determinou os talentos naturais que você possuiria e também a sua personalidade única. Deus já determinou para você os talentos que você iria ter, seus talentos, ou seja, sua vocação que você iria possuir, e também você teria uma personalidade única. Ninguém tem personalidades iguais. Cada ser humano tem uma personalidade única e diferente de cada um. Deus determinou o tempo de sua vida sobre a terra. Você tem um tempo de jornada na face da terra. Deus determinou onde você nasceria, qual seria a sua nacionalidade, qual seria a sua filiação, qual seria o seu temperamento, qual seria a sua cultura. Sua nacionalidade não é arbitrária. Vai dizer isso. Deus determinou onde você iria nascer, né? Como você iria nascer. Enquanto há pais ilegítimos, né? Não há filhos ilegítimos. Muitos filhos não foram planejados por seus pais, vai dizer, mas foram o quê? Planejados por Deus. F. Deus pensou em você antes de criar o mundo. G. Deus planejou você para um propósito específico, ser seu mordomo, certo? Aí você pergunta para mim, mas o que é ser o mordomo de Deus? A definição principal é a seguinte: é aquele que é incumbido da direção da casa, o administrador. Quem é o administrador? É Deus. Ele não é o dono, certo? O mordomo não é dono do seu próprio nariz, mas o dono da casa lhe confia tudo o que tem para ser cuidado e desenvolvido: terras, dinheiro, joias, esposa, filhos, alimentação da família, administração de suas riquezas. Ele confia tudo em nós. As terras, o dinheiro, as joias, a esposa, filho. É que nem a pessoa se confia nos dons que ele nos empresta, certo? Quando o mordomo se sente dono dos bens do seu senhor, ele trai o seu senhor, certo? Quando ele fica lá, achando que é dono do seu próprio nariz, ele vai trair o seu senhor, o quê? Por exemplo, pelo mamão, pelo dinheiro, pela ganância, não é verdade? Então, quando o mordomo deixa de cuidar com zelo, né, irmão? Quando ele deixa de cuidar com zelo, que o proprietário confiou, e fidelidade dos bens do seu senhor, ele torna-se o quê? Infiel. É que nem os crentes infiéis. É que nem aquele crente de aparência, aquele crente que brinca, aquele crente que zoa. Deus confiou para você o dom. Ele te deu uma responsabilidade para você cumprir. Você cumpriu aquilo que Deus mandou você fazer? Você cumpriu com propósito? Ou você brincou com ele? Ou você zoou dele o tempo todo? Então, quando a pessoa acha que é dono do seu próprio nariz, né, ele traz seu senhor. Então, quando ele se sente, né, quando ele quer deixar de cuidar com zelo, a fidelidade dos bens do seu senhor, ele vai tornar o quê? Infiel. Então, o infiel trai a confiança, né, de Deus. Quantos que andaram na presença de Deus e viraram as costas para ele por causa do dinheiro? Por causa das riquezas desse mundo? Por causa das coisas dessa terra? A gente disse isso sobre os bens, né, do estudo. Exemplos bíblicos de mordomia. Temos uns exemplos aqui a citar. Eliezer, irmão, está escrito em Gênesis capítulo 24, versículo 2. Olha o que fala. Disse Abraão, olha, ao seu antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía. Eliezer não apenas cuidava dos bens de Abraão, mas também da família de Abraão. É incumbido de procurar uma esposa para Isaac. Teve a responsabilidade de procurar uma esposa para Isaac.
Eliezer obedece prontamente e fielmente. Ele depende de Deus para obedecer ao seu Senhor e ora, pedindo a direção de Deus, como escrito em Gênesis, capítulo 24, versículo de 12 a 14. Olha que interessante aqui, ó. Capítulo 12, 24, né? 24, versículo de 12 a 14. Olha que interessante isso aqui, ó. Aí ele orou assim: ó Senhor, Deus do meu patrão Abraão, faze com que tudo dê certo e ser bondoso para o meu patrão. Eu estou aqui perto do poço, onde as moças da cidade vêm para tirar água. Vou dizer a uma delas: por favor, abaixe o seu pote para que eu beba um pouco de água. E se ela disser assim, beba. Eu vou dar água também para os meus camelos. Que seja essa a moça, né? A moça que escolheste para o teu servo Isaque. Se isso acontecer, ficarei sabendo que foste bondoso para o meu patrão. Ou seja, ele respeitava, né, irmão? Ele respeitava o seu patrão, que no caso é Abraão, mas ele também respeitava a soberania de Deus, certo? Pedia até ajuda para ele. Ele é um belo de um exemplo de mordomo, né, irmão? Outro exemplo, José. José, Gênesis, capítulo 39, versículo 4 e 6. Olha o que fala aqui, ó. Lá em Gênesis, capítulo 39, versículos, vamos lá, versículos 4 e 6. Assim José ganhou a simpatia do seu dono, que pôs como seu ajudante particular. Potifar, irmão, deu a José a responsabilidade de cuidar de sua casa e tomar conta de tudo que era seu. Potifar entregou nas mãos de José tudo o que tinha e não se preocupava com nada, a não ser com a comida que comia. José era um belo tipo de homem e simpático. Você vê só, Potifar confiou ele, né, como a sua pessoa mais confiável, né? Ele confiou muito nele, até na casa dele, confiou para cuidar, né, irmão? Confiou como um ajudante particular. Outro exemplo, Paulo. É isso mesmo, apóstolo Paulo. Ele compreendeu que sua vida tinha um propósito definido. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 24. Mas eu não dou valor à minha própria vida. O importante é que eu complete a minha missão e termine o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. E a missão é esta: anunciar a boa notícia da graça de Deus. Glórias a Deus, né, irmãos? E por fim, vamos lá. O próprio Senhor Jesus Cristo, vamos lá, alertou para o fato de que devemos manter sempre viva a verdade de que somos mordomos dos mistérios de Deus. Capítulo 1 de Coríntios, né? 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1 e 2. Como a gente leu aqui agora há pouco, né, irmãos? Que eu nem vou ler de novo, que a gente já falou uma vez. E por fim, adivinha? Quem também é mordomo, irmão? O próprio Jesus Cristo também é mordomo, irmão. Vocês vão entender por quê. Irmão, Jesus veio ao mundo cumprir o propósito do Pai. Tudo que o Pai lhe confiou, ele executou fielmente. Deus confiou em Jesus, irmãos. A agenda do Pai era a sua agenda. A vontade do Pai era a sua vontade. Mesmo sofrendo por sua fidelidade ao propósito do Pai. Jesus, irmãos, ele permaneceu firme, deixando um exemplo. Porquanto, para isto foste fortes, mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-nos exemplo para seguirdes os seus passos. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21. Até Jesus, irmãos, Jesus Cristo, isso mesmo, nosso Salvador, ele também veio cumprir o propósito de Deus. Deus era o soberano. Ele era, como diz
o proprietário. Jesus, ele trabalhou como mordomo do próprio Deus. Isso mesmo. Que ele veio cumprir todo o propósito que o Pai dele, Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, confiou nele. Vocês estão entendendo? Ele foi fiel até o fim. E ele cumpria a agenda do seu Pai. E confiava também de confiar a vontade do próprio Deus. Certo? Agora a pergunta que fica. Por que devemos ser mordomos de Deus? Porque Deus, primeiro, porque Deus como dono e sustentador do universo nos delegou esta função. Primeiro item. A função do homem é de mordomo, não de proprietário. Prestem atenção nesse verso. Gênesis capítulo 2, versículo de 15 a 17. Olha o que fala na Bíblia. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. E o Senhor lhe deu essa ordem. De toda esta ordem, de toda a árvore do jardim, comerás livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás. Não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O homem tinha a ordem das coisas que foram permitidas, irmãos. Ordenadas e proibidas. Gênesis capítulo 1, versículo 28. E Deus abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que esteja na terra. Ao homem cabe não apenas encher a terra, mas também sujeitá-la. O crescimento populacional precisa ser responsável. O homem é mordomo. Salmos capítulo 8, versículo de 3 a 9. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os teus pés tudo lhe puseste, orelhas e bois, tudo e também os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas do mares. Como mordomo da criação, o homem tem cometido dois erros: veneração e depredação. Ou seja, veneração, o homem começou a adorar outros deuses, começou a praticar a idolatria. Depredação, a pessoa rejeitou o evangelho, rejeitou o Pai, né? Foi rebelde, foi hipócrita na parte de Deus, sabe? Então, um homem que não quer saber de ser mordomo, quer ser dono do seu próprio nariz, proprietário, é um infiel de Deus, irmãos. É um infiel, traiu a confiança de Deus, não cumpriu e quis ser maior do que o próprio Deus, né? Por isso que tem essa idolatria de homem, idolatria a pastor, idolatria a dinheiro, etc. Item B. Deus é dono de tudo e não nos passou a escritura do que lhe pertence. Olha só, Gênesis capítulo 14, verso 22. Abraão disse, e não nos passou, escritura do que lhe pertence. Do que pertence, certo? Gênesis capítulo 14, versículo 22. Abraão disse para o rei de Sodoma, o que Deus Altíssimo possui os céus e a terra. Deuteronômio capítulo 10, versículo 14. Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor, teu Deus, a terra e tudo o que nela há. Não é verdade? Salmos capítulo 24, versículo 1. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Os animais são de Deus. Salmos 50, versículo 10 a 12. A terra é de Deus. Levítico capítulo 25, versículo 23. A prata e o ouro são de Deus. Ageu capítulo 2, versículo 8. E a terra produz é de Deus. Oséias capítulo 2, versículo 8. Até mesmo os bens que administramos e empregamos na obra de Deus é de Deus. 1 Coríntios capítulo 29, versículos de 13 a 16. Vamos lá nos versos aqui então. Os animais são de Deus por quê? Salmos 50, versículo de 10 a 12, tem a resposta aqui, ó. Quer ver? Vamos lá, Salmos, capítulo 10. Deus fala dos animais, irmãos. Olha aí, ó.
capítulo 50, versículo 10, olha o que Deus fala. Pois os animais da floresta são meus, e também os milhares de cabeças de gado espalhados nas montanhas. São meus lobos de pássaro dos montes, e tudo que vive nos campos. Se eu tivesse fome, não pediria nada a vocês, pois o mundo é meu e tudo o que nele há. Deixa eu falar mais alguma coisa nesse verso? A terra é de Deus, irmãos. Verdade. Levítico, capítulo 25. Embora o maligno não está reinando aqui agora, né, irmãos? Mas a terra é de Deus, irmãos. Versículo 23. A terra é de Deus, portanto, ela não será para sempre daquele que a comprar. Deus é o dono dela, e para ele nós somos estrangeiros, que moram por um pouco de tempo na terra dele. Tá bem? A prata e o ouro são de Deus. Até a prata e o ouro, irmãos. Ageu, capítulo 2, versículo 8. Toda a prata e todo o ouro do mundo são meus. Pois é, né, irmãos? Até mesmo os bens que administramos e empregamos na obra de Deus é de Deus. Primeiro Crônicas, falando bem aqui. Primeiro Crônicas, capítulo 29, versículos 13 a 16. Olha o que fala. Até agora, nosso Deus, nós te agradecemos e louvamos o teu nome glorioso. No entanto, o meu povo e eu não podemos de fato te dar nada, pois tudo vem de ti, e nós somente devolveremos o que já era teu. Tu sabes, ó Senhor, que tanto os nossos antepassados como nós passamos pela terra como estrangeiros, como pessoas que estão de passagem. Os nossos dias são como a sombra que passa, e não podemos escapar da morte. Ó Senhor nosso Deus, nós trouxemos toda esta riqueza, a fim de construir o templo para honrar o teu santo nome. Mas tudo isso veio de ti, e tudo é meu. Tudo é teu, né, irmãos? Sempre que granjeamos, irmãos, administramos e gastamos os recursos como se fossem nossos, não observando que pertencem a Deus, tornando-os, que assim, mordomos infiéis. Você granjeia você quer sua grana, você quer administrar mais, você quer gastar mais, você quer gastar com os recursos, você quer como se fosse de vocês, você quer ser rico, milionário, cheio de grana, né? Você é uma pessoa hipócrita, você é uma pessoa falsa, mentirosa, uma pessoa que adora mamão, uma pessoa que adora o mundo. Você é mordomo infiel para Deus. Porque nós mesmos não nos pertencemos, mas somos propriedade exclusiva de Deus. Qual é essa explicação, irmãos? Primeiro, por direito da criação. Gênesis capítulo 1, versículo 27. E capítulo 2, versículo 7. Ele fala por direito da criação. Eu vou ler aqui, ó. O homem não é produto do acaso, de evolução. Deus nos criou, nos formou e nos entreteceu, né, irmãos? Ilustração de Marshall Nerbig, né? 60 trilhões de células com 1,7 centímetros de fita, DNA e a perseguição do período da Revolução Francesa. B. O direito de preservação. Presta atenção. Direito de preservação. Vou passar aqui os versos para vocês lerem. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo de 15 a 17. Eu vou ler para vocês esse verso aqui. Ó. Atos dos Apóstolos, capítulo, olha lá, 14, versículo de 15 a 17. Olha o que Deus fala. Amigos, por que vocês estão fazendo isso? Nós somos apenas seres humanos, como vocês. Estamos aqui anunciando o Evangelho a vocês, para que abandonem essas coisas que não servem para nada. Convertam-se ao Deus vivo, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que nele existe neles. No passado, Deus deixou que todos os povos andassem de seus próprios caminhos, mas Deus sempre mostra quem Ele é por meio das coisas boas que faz. É Ele que manda as chuvas do céu e as colheitas no tempo certo. É Ele que dá também alimento para vocês e enche o coração de vocês de alegria. É como confirma aqui, ó. Preservação.
Vamos lá no item A. A doutrina da providência é maravilhosa. Ela alcança ímpios e remidos. Tanto ímpio quanto remido, irmãos. Deus dá a chuva e o sol ao pai de santo, né? E ao pastor. Esses pais de santo aí, né? Você sabe, né, irmão? Mas vamos lá. E dá chuva e sol tanto para um pai de santo que faz parte de um tipo de ímpio, quanto ao pastor, justo e verdadeiro. Ele dá saúde tanto ao salvo quanto ao incrédulo. As bênçãos da graça comum, ele as distribui a todos, sem exceção, irmão. 2b, nos dá vida, respiração, saúde, proteção, alimento, paladar, livramento, ilustração. Vocês entendem isso, irmãos? Vocês estão entendendo? Ele dá a saúde, a proteção, o alimento, o paladar, o livramento, e a respiração e a vida. C. Por direito de redenção. 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20. Eu vou ler só pelo menos isso aqui para vocês entenderem. 1 Coríntios, vamos lá. 1 Coríntios, olha o que Deus fala. Capítulo 6, versículos 19 e 20. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo que vive em vocês? Ele lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus. Pois Ele os comprou e pagou o preço. Portanto, use seu corpo para a glória dele. É um exemplo de redenção, tá vendo? E isso aí também observe, irmãos. Então, Deus nos criou para a sua glória. Ele criou. Isaías capítulo 43, versículo 7. Olha aí, ó. Todos eles são o meu próprio povo. Eu os criei e lhes dei vida, a fim de que mostrem a minha grandeza. Por isso que ele fala, criou para a sua glória, mostrar a sua grandeza. Nós devemos mostrar a grandeza para ele. O pecado nos afastou de Deus. Tá vendo como o pecado afasta de Deus, irmãos? Você erra, você peca. Quem que se afasta de Deus? É você mesmo. Isaías, capítulo 59, versículo 2. Olha aí, ó. Pois são os pecados de vocês que separam do seu Deus. São as suas maldades que fazem com que ele se esconda de vocês e não atenda às suas orações. Você anda no pecado? Você vai se afastando de Deus. Você vai vendo que as suas maldades vai fazendo que ele se esconda de vocês. E ele jamais vai atender a tua oração. Porque ele não ouve oração de um ímpio. Por exemplo. Porque é nós que afasta de Deus, né, irmãos? Só que quer saber o pecado, é você que afasta de Deus. Então Deus nos comprou pelo preço do sangue de seu Filho. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho que o Espírito Santo entregou aos seus cuidados, como pastores da igreja de Deus, que ele comprou por meio do sangue de seu próprio Filho. Certo? Continuando aqui na explicação do assunto. Somos de Deus, irmãos, porque ele nos criou, porque ele nos preserva, porque ele nos remiu. O menino fez um barquinho e, ao brincar com ele, escapou das suas mãos. Levado pela correnteza, viu dias depois do seu barquinho na vitrine de uma loja. Insistiu que o barquinho lhe pertencia, mas o dono disse que ele precisava comprar. O pai lhe deu dinheiro e ele foi e comprou seu próprio barquinho. Com alegria, disse: agora você é meu 2 vezes, porque eu fiz. O segundo, porque eu comprei. É que nem se você comprasse uma propriedade, pegasse uma coisa que não é teu, mas você iria usar a redenção disso. Porque você roubou. Porém, seu pai vai dar o dinheiro, porque você precisa comprar aquele barco. Você paga o pagamento. Agora ele é seu. Não é verdade? Então, quais as implicações de sermos mordomos de Deus? Primeiro, passamos a ter um profundo senso de sagrado. Acabe-se a distinção entre sagrado e profano, ou atividades seculares ou religiosas.
seculares ou religiosas. Tudo passa a ser sagrado e litúrgico. Exemplo, Isaac levanta um altar e cava um poço no mesmo lugar. O trabalho é sagrado. Você é um mordomo no comércio e no templo. O lar, a escola, o trabalho e própria igreja participa da mesma esfera sagrada, porque Deus se importa com tudo que é dele. Segundo, passamos a ter um profundo senso de responsabilidade. Vamos prestar conta da nossa mordomia. Lucas capítulo 16, ele deixa bem claro isso aí. Lucas capítulo 16, versículo 1. Jesus disse aos seus discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador que cuidava de seus bens. Foram dizer a este homem que o administrador estava desperdiçando o dinheiro dele. Você vai prestar conta diante de Deus. Você vê isso? Como usamos na nossa vida, né, irmão? Família, bens, recursos, talentos, oportunidade, tempo, dinheiro. O que se requer dos mordomos é que eles sejam encontrados o quê? Fiéis. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1 e 2. E eu já disse acho um monte de vezes sobre isso aí, né? Terceiro, passamos a ter um profundo senso de dependência. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Sejam bons administradores dos diferentes dons que receberam de Deus, que cada um use o seu próprio dom para o bem de outros. Ou seja, o talento que Deus te deu, o talento, o dom que Deus confiou, você tem que usá-lo para o seu próprio dom, para o bem de todos. Bem de todos. É ajudar o próximo. É fazer a vontade de Deus, irmãos. É cumprir com o seu dever. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 21. Olha o que Deus faz, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 21. Quem se purificar de todos esses erros que tenho falado, será usado para fins especiais, porque é dedicado e útil ao seu mestre, e está pronto para fazer tudo o que é bom. Mais ou menos essa característica, né, irmãos? Não é verdade? Assim, por se alguém a si mesmo se purificar desses erros, ele será então utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Certo? Assim que ele se purificar desses erros que cometeu, será então usado para a honra, santificado e útil ao seu próprio possuidor, estando preparado para toda boa obra. Nenhum mordomo poderá desempenhar o seu sublime papel sem total dependência de Deus. Nós dependemos de Deus, irmãos. Sem o poder também do Espírito Santo. Está vendo aqui? Isso é a explicação de ser mordomo de Deus. Depois eu vou ler esse artigo aqui, que esse aqui é para ler só. E para você entender também essa parte aqui. Agora vamos voltar para o artigo principal de vez. Bom, vamos então verificar sobre os talentos recebidos que Deus nos concede, certo? Então Deus, irmãos, no primeiro item aqui, Deus nos criou para a sua glória e nos salvou para que possamos servi-lo. Tudo que somos, irmãos, nós somos, temos, pertencem a quem? A Deus. A Deus. Tudo pertence ao próprio Deus. Entre as coisas importantes que o próprio Deus nos entregou para cuidar, irmãos, estão as seguintes. Vamos para o primeiro item. O corpo. O corpo, o primeiro item é o corpo. Irmãos, vai dizer, ninguém é dono do seu corpo. Ninguém é dono do seu próprio corpo. Ninguém. O crente, irmão, de modo especial, deve ter a consciência de que seu corpo é o quê? Templo do Espírito Santo. Templo do Espírito Santo. Você não é dono do seu corpo. Irmão, irmã, você tem que ter consciência que seu corpo, esse corpo aqui carnal, é templo do Espírito Santo. Onde fala isso? 1 Coríntios,
capítulo 6, versículo 19. Sou um homem livre, não sou um escravo de ninguém. Deixa eu ver, 1 Coríntios 6, 19, ó. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus. Nós pertencemos a Deus e não a nós mesmos. Então essa noção, irmãos, é importante. Valorizar o teu corpo. Então que cuidado você deve ter do corpo? Saúde, fortalecimento do corpo, a alimentação sadia, a repulsa dos vícios, entre os quais o fumo, a bebida. Mas falando sobre o assunto da bebida, lembra, irmãos? São atos o quê? De mordomia. São atos de mordomia, a mordomia do corpo. O crente verdadeiro, irmãos, saiba, não fuma, não se excede do comer, ou seja, não fica em glutonarias, não fica na bebedeira, não é no beber também, não sujeita o seu corpo a cansaço constante, né? Porque ele é inteligente e é honesto no exercício da sua mordomia. Então a gente tem que ter cuidado com o nosso corpo também. Cuidado com a saúde, óbvio. Fortalecimento do corpo, né, irmão? Controlar, né, irmão? O corpo, tomar aquele cuidado básico. Nós temos uma alimentação sadia. Nós temos, assim, um cuidado aos vícios. Principalmente o fumo. Fumo faz mal para a saúde. Nós falamos sobre o fumo no assunto das drogas. A bebida. Nós falamos sobre a igreja e a bebida. Nós falamos desses cuidados. Né, irmão? Porque é a própria mordomia do corpo. Então você tem que tomar cuidado com a tua saúde. Cuidar, zerar. Porque o corpo seu é templo do Espírito Santo. Segundo item que Deus dá para nós para cuidar. Qual é? O tempo. Isso mesmo. O tempo. Sabe o que é interessante? O tempo é um dos mais preciosos talentos. Seu valor é inestimável. Você pode perder a saúde e recuperá-la. Você pode perder dinheiro e recuperá-lo. Mas, presta atenção. O tempo perdido não se recupera mais. E o tempo é o quê? É o dom de Deus. O tempo é o dom de Deus. Você tem que usar o quê? Gastá-lo em coisas sem importância. Ou não saber aproveitar o bem. São provas do quê, irmãos? De relaxamento com a função do mordomo. É isso assim, ó. Gasto com coisas fúteis da terra. Né? Coisa inútil. Perder o meu tempo, só ficar atrás disso, só ficar atrás daquilo, né, irmão? Gasto com coisas sem importância. Coisas imundas. Todas as coisas são listas, mas nem todas convêm, né, irmãos? Você não sabe aproveitar bem o tempo. Gasta o tempo todo, né? Com riquezas, com grana, com jogatinas, com games violentos que você compra aí, etc. Você usa para comprar cachaça, bebida, tudo você tem. Só que você está dando prova que você está relaxando como mordomo. Você não sabe aproveitar o tempo. Você não sabe. Você está fazendo um relaxamento com a função de mordomo. Então, é como os crentes de aparência, por exemplo. Ora está com Deus, ora está com o mundo, né? Não fica servindo a Deus o tempo todo. Não vigia, não guarda a palavra, não orienta-se, não é verdade? Perde tempo só naquilo que não presta, né? Aquilo que presta, né? Aquilo que presta, ele não perde tempo, né? Mas naquilo que não presta, que não agrada a Deus, ele fica perdendo seu tempo o tempo todo. No Facebook, né? Nos Netflix da vida. Estou falando de crente verdadeiro, hein? Pessoa perdendo seu tempo na televisão o tempo todo, gastando dinheiro em jogatinas de luxo, né? Gastando só aquilo que não tem, né, irmão, nada de importante para Deus. Isso é um crente de aparência. E muitos são assim, né, irmão? O hipócrita, por exemplo. O hipócrita. Então, vale dizer, você não é dono nem do seu tempo. Vale dizer isso, você não é dono do seu tempo. Você divide com outras pessoas. E é dele responsável diante de Deus. Você toma conta das almas. Certo? Orienta na palavra de Deus. E você também é responsável diante de Deus. Jamais use mal o seu tempo. Não perca tempo.
É que nem eu faço live, podcast, por exemplo, com esse podcast que eu estou fazendo. Não perca tempo. Cada tempo é valioso. Ele vale muito perante Deus. Item C, inteligência. Sim, a inteligência. A inteligência, irmão, é uma habilidade, né, irmão? Exclusiva de quem? Do homem. É um dom exclusivo do homem. O homem é inteligente, irmãos. É natural. É o único ser humano criado, é a única pessoa criada por Deus, presta atenção, é o único ser criado por Deus com a faculdade da razão, ou seja, tem entendimento do certo e do errado. É como se fosse o quê? Racional. O homem fala, o homem raciocina, o homem tem inteligência, tem compreensão das coisas. Então ele pode conhecer o mundo em que vive. Ele pode desenvolver a sua capacidade de raciocínio. Ele pode criar, ele pode inventar, ele pode modificar, ele pode descobrir, porque ele tem o quê? A inteligência. Então, presta atenção, essa é uma habilidade que Deus dá ao homem. Você tem a inteligência que Deus lhe deu. Cuidar dela, desenvolvê-la e aperfeiçoá-la é obrigação sua, irmãos, como mordomo de Deus. Deus lhe dá muitas oportunidades para cumprir esse dever. Por isso, irmão, que Deus fala, é o único ser criado por Deus com razão, porque é o quê? Racional. Nós somos racionais. Nós temos capacidade de calcular, raciocinar, pensar, falar, né? A gente tem aquela inteligência que Deus nos deu. Usa a tua inteligência para fazer a vontade de Deus. Use a sua inteligência para exortar a palavra de Deus. Use a sua inteligência para ajudar o próximo. Faça o que é bom perante Deus. Use a sua inteligência para as coisas justas, irmãos, e não para as coisas erradas. D. A alma. A alma, irmãos. Deus nos criou parecidos com Ele, pois nós temos a sua imagem e semelhança. Os valores espirituais da nossa vida aos que tornam parecidos com Deus. O crente espiritualmente, o que ele tem que fazer? Pertence a Deus. O crente tem que saber, ele espiritualmente pertence a Deus. Duplamente, né, irmãos? Primeiro, porque Deus o criou. Depois, Deus porque o salvou. Certo garoto fez um exemplo assim, irmão, com um pai, um barquinho que colocou depois do rio, mas a forte correnteza levou essa frágil embarcação que se perdeu de vista. Foi um dia triste para o garoto e o pai. Tempos depois, o menino viu seu barquinho na vitrine de uma loja e reclamou ao dono, dizendo que fizera aquele barquinho. Mas o negociante respondeu que ele só o levaria pagando o preço devido. Voltando com o pai, o garoto saiu da loja, abraçado com o barquinho, dizendo: agora tu és meu 2 vezes. Acabei de falar esse ditado há pouco. Primeiro porque te fiz, e agora porque te comprei. Assim, a nossa alma pertence duplamente a Deus. É o sentido assim, irmãos, a alma. Mas tem que zerar também na nossa alma. A nossa alma requer o quê? A parte espiritual. A parte de nós estar fazendo a vontade de Deus, né, irmão? Porque a nossa parte espiritual, que é a nossa alma, ela vive das coisas de Deus. Enquanto a nossa carne, aquilo o quê? Para o nosso engano, para o nosso pecado. Vocês entendem isso? Então, irmãos, você tem a alma. Você, irmão e irmã, você quando você batizou, obedeceu a Deus, você cumpriu com um propósito com Deus. Você aceitou Jesus, aceitou Deus na tua vida e você se tornou uma nova criatura. A sua alma foi comprada por preço de sangue de Jesus. É isso que você tem que zerar grandemente. E é uma das responsabilidades como mordomo para tomar conta, a sua própria alma, os próprios cuidados. Por isso que você é 2 vezes de Deus, porque a tua alma pertence duplamente a Deus. E por último, o serviço. Na parábola dos talentos, o Senhor entregou a cada servo recursos para fazer o serviço, conforme a capacidade de cada um. Parece-nos que havia 2 ambientes onde deveria ser realizado esse serviço. Os bancos, que é o mundo, e a casa do Senhor, que somos nós, né? A igreja. O Senhor viajou e deu bastante tempo para cada um cumprisse suas atividades. O Senhor e todos tiveram as mesmas oportunidades.
Você tem trabalho para fazer para Deus. Ele o salvou para que possa servir o melhor. Não recuse o serviço que lhe confiou. Antes, seja fiel e honesto no seu cumprimento. Está entendendo aqui, irmãos? Senhor, irmãos, Ele deu muito tempo para você cumprir suas atividades. É que nem eu falo para você, você é trabalhador da obra de Deus. Você tem uma responsabilidade. Deus colocou para você fazer live? Faz live. Deus colocou você para orar pelo próximo? Ora pelo próximo. Deus mandou você pregar na rua a palavra? Prega a palavra. Deus mandou você visitar o enfermo e orar por ele? Vai fazer a vontade de Deus. Deus deu um trabalho para cada um de nós. E é como fala, Ele deu muito tempo para você cumprir o seu trabalho. É que nem fala. Esses servos aí recebeu um 5, um 3 e outro 1. Eu não vou explicar sobre essa parábola detalhadamente, mas vocês precisam entender que cada um, irmãos, Ele confiou uma ferramenta para cada um. E a gente tem que entender, irmãos, que a gente tem 2 ambientes para zerar. O mundo e a igreja. Somos nós, a igreja. Vai ter que usar o nosso tempo para servir a Deus, auxiliar a alma por arrependimento, né, irmão? Para elas poderem andar com Jesus, porque nós somos orientadoras, né, irmão, de Deus, para elas andar na luz. E nós testificarmos na presença dele. Porque esse mundo aqui é do maligno. Mas se você zerar do teu povo e não recusar o seu trabalho, você vai ser fiel e honesto no seu cumprimento. Segundo item, a multiplicação dos talentos. Presta atenção nessa parte aqui. Então, o que aprendemos na parábola, Deus quer que nós usemos e desenvolvamos os talentos que nos deu. Ele deseja que tenhamos corpo forte e sadio, com o nosso esforço e nossa disciplina. Você tem que ter um corpo forte, sadio, espiritualmente, viu, irmão? Através do nosso esforço e nossa disciplina. Ele deseja isso de nós, irmãos. Ele espera que saibamos aproveitar bem o tempo, falando do item do tempo, organizando disciplinadamente a nossa vida. Tem que organizar disciplinadamente a nossa vida. Temos que ter tempo para Deus, sim, viu, irmãos? Temos que ter tempo para Ele. Será da obra. Ele quer que aumentemos o quê? O nosso conhecimento e a nossa cultura. Valorizando a inteligência que Ele nos deu, que é uma característica, né, irmão? Vinda de Deus. Ele faz questão que busquemos o quê? A santificação. Vocês sabem que sem santificação nós não veremos a Deus. Deixamos isso claro naquele estudo da santificação. Para que cada vez mais fiquemos parecidos com Ele. E se agrada do serviço que lhe prestamos. Como prova do amor e do zelo. Com a oportunidade que nos deu. Na parábola, o Senhor elogiou e premiou os servos, que multiplicaram os talentos. Certo? Ele elogiou, premiou. Porque eles fizeram a parte deles. Então, eles multiplicaram os talentos deles. Consequentemente, fizeram a vontade de Deus. Cumpriu. Então, Deus foi dando mais talento para eles. Porque eles frutificaram, multiplicaram. Cumpriu com propósito. Fez aquilo que Deus mandou. Então, multiplicou os talentos. E o outro repreendeu. Por quê? Castigou aquele que não teve o cuidado devido aos negócios do seu Senhor. Então, na multiplicação dos talentos, Deus tem por finalidade 2 coisas importantes de vocês. Você não tem na lei constitucional, cada país, cada local, direitos e deveres? Deus também manda falar para vocês. Existem os direitos e os deveres a servir a Deus também, irmãos. Nós somos mordomos de Deus, temos os direitos que Deus nos dá. Quais são esses direitos? Olha aí. Deus nos concede que o direito de usarmos para o nosso benefício e nosso prazer tudo aquilo que nos coloca nas mãos para cuidar. O benefício do cuidado para com aquilo que Deus nos dá é todo nosso. A saúde, pelo zelo do corpo, falamos, da cultura, pelo cuidado da inteligência, que é um direito que você tem, a multiplicação das oportunidades que Ele nos dá, pelo zelo do tempo, pela santidade da vida, pela paz da consciência, pela paz com Deus, pelo cuidado da alma, pelo progresso do reino de Deus, pela dedicação a seu serviço.
Isso é o direito de cada um que Deus dá. Você tem saúde, ele dá saúde. Você tem o zelo do corpo, você toma cuidado para não pecar nos pecados do corpo. A cultura, né? Você sabe que cada país tem sua cultura, né, irmãos? Pelo cuidado da inteligência, o zelo que você tem da inteligência tua. A multiplicação das oportunidades. As oportunidades que você usa para fazer a vontade de Deus. Pelo zelo do tempo, o tempo que você zela na presença dele. A santidade da vida, né? O seu tempo que você dedica à santificação, que é um processo importantíssimo, né? É um propósito geral para todos, que nós devemos ter, né, irmãos? A paz da consciência. Você tem que ter consciência de paz com ele, tá, irmãos? Ter amizade, ter companheirismo, ter gente próxima de ti, respeitar o próximo, né? Respeitar, ter zelo, não é verdade? A paz com Deus, tem que ter paz com Deus, não pode ter raiva, ódio, nervoso, ira, mácula, não pode ter nada disso. Pelo cuidado da alma, a alma que você zela por dentro, a forma que você está cuidando da tua alma, a forma que você está alimentando a tua alma, o progresso do reino de Deus, a forma que você está progredindo na presença dele, a dedicação que você tem a seu serviço. No meu caso, qual é o serviço meu? Vocês estão vendo? A gente faz podcast, a gente faz live, a gente auxilia as almas que a gente cuida, através do WhatsApp, do Telegram, das conversas das coisas de Deus. Nós dá a solução, nós ora pelo próximo, nós é a pessoa das orações, porque são as almas que Deus colocou quem? Para eu cuidar, na presença dele. Por quê? É a orientação. Nós usa como papel de orientadores. Né, irmãos? Foi o papel da orientação. Então Deus usa para ver a nossa dedicação ao serviço dele. Então o serviço que Deus me deu foi esse. Né? Cada um tem sua responsabilidade. Cada um tem o seu propósito particular que Deus dá. Então, irmãos, a pessoa fiel e zelosa no seu trabalho, ele recebe os benefícios dessa dedicação que ele fez. Assim, o que é fiel no exercício da sua mordomia vai colher os frutos dessa fidelidade. Você é fiel, zeloso no seu trabalho, se você faz direitinho as coisas que Deus manda você fazer, você vai receber todos os benefícios necessários daquela dedicação que você fez. Assim, irmãos, o que é fiel no exercício da mordomia vai colher, então, os frutos da fidelidade. Ou seja, você foi fiel com ele, você vai colher os seus frutos. E Deus nunca falha na promessa verdadeira, irmãos, de premiar o mordomo que é fiel. O infiel não recebe nada. O mordomo fiel vai receber. Segundo item, nossos deveres. Se Deus falou de direitos, é que nem acontece nos países. Você tem dever para cumprir. Então, o que é os deveres? Assumir compromissos e cumpri-los. É uma expressão de equilíbrio de personalidade. Quando procuramos cumprir os nossos deveres para com Deus, sendo fiéis mordomos, estamos também nos beneficiando e beneficiando outras pessoas. Desde que nos convertemos, irmãos, assumimos o compromisso de quem? De servir a Deus. Certo? Nós assumimos esse compromisso de servir a Deus. Então nós temos que fazer a obra dele. E o cumprimento desse serviço é o quê? É a prova chamada de conversão. Se você tem prazer em servir a Deus, você tem prazer, eu tenho prazer, eu falo. Eu tenho prazer de estar fazendo a vontade de Deus. Eu tenho prazer de trabalhar na obra de Deus. Eu fico contente quando eu faço esse podcast, as lives. Deus dá uma alegria tremenda no meu coração. Então eu tenho que ter prazer de fazer a vontade dele. Não como obrigação, mas como assim, o coração aberto, sabe, irmãos? Aquele prazer no coração, no fundo coração, de estar fazendo a vontade dele. Como que é bom trabalhar na obra dele, né, irmãos? Então você deve ser uma pessoa convertida, verdadeira. O servo que enterrou o talento, em sentido figurado, não deveria ser uma pessoa convertida, certo? Criticou a severidade do Senhor. O crente tem prazer em servir a Deus e nunca acha que isso é um peso, certo? Eu não considero essa responsabilidade que Deus me dá como peso. Pelo contrário, eu tenho prazer de estar fazendo a vontade de Deus. Né, irmão? Porque é o nosso dever. Pelo contrário, considero o serviço cristão mais aliviado privilégio. As pessoas de Deus, irmãos, elas, irmãos, pode ter certeza, ao invés de achar isso um peso, ela tem privilégio de fazer a vontade de Deus. Tem privilégio. Então, se você tem direito, você tem dever.
Você assumiu um compromisso com Deus? Você, que nem eu, estou fazendo live diária, por exemplo, 3 horas da tarde. É um compromisso que Deus falou, ó, você vai fazer live todos os dias às 3 horas, certo? É um compromisso, eu tenho que cumprir. Porque se eu não cumprir, o que vai acontecer, irmãos? Deus vai cobrar, certo? Deus vai cobrar se eu não cumprir com o meu dever, certo? Então é uma expressão de equilíbrio de personalidade. Todo mundo tem o seu trabalho na obra de Deus. E você assumiu aquele compromisso, você tem que cumprir. Você tem que cumprir. Então, quando você está cumprindo o seu dever que Deus te deu, você está sendo um fiel mordomo com Deus. Então, irmãos, assim nós estamos beneficiando e beneficiando outras pessoas. Você não aprende as coisas de Deus, você não faz a vontade de Deus, então você vai ajudar o próximo. Você vai ajudar, vai dar uma orientação, vai orar por ele, vai colocar ele nos caminhos de Deus, vai auxiliá-lo, né? Porque quanto mais a gente saber a verdade, mais firme nós estamos com ele. Então, irmão, desde que nos convertemos, a gente assumiu esse compromisso de servir a Deus. A conversão, irmão, vem de muitas formas. Você já está servindo a Deus. Então, o cumprimento de serviço é a prova de quê? Da sua conversão. Se você ama Jesus, converteu de verdade, você, irmãos, aleluia pelo santo nome, tem o Espírito dentro de você, Espírito Santo, aceitou Jesus, aceitou Deus, você está convertido. Você está dando o caminho dele, está fazendo a vontade dele, está seguindo o Espírito Santo, você está convertido. Então, se você tem prazer em servir a Deus, então, você é uma pessoa convertida. Agora, o servo que enterrou o talento, como muitos aí do mundo, eles não cumprem o seu dever. Deus falou, eles têm direito também. Só que eles não estão cumprindo com os deveres. Não estão fazendo a vontade. Deus deu o dom deles para pregar a palavra, eles não pregam. Deus deu o dom deles cantar, eles não cantam. Deus deu o dom para eles orar, eles não oram. Deus deu o dom para expulsar demônios, eles não cumprem. Então estão aí de qualquer maneira, brincando com a palavra de Deus. Os crentes de aparência, por exemplo. Então ele enterrou um talento, que não quer fazer a vontade de Deus. Então ele verdadeiramente é o quê? Não é uma pessoa convertida, mas é uma pessoa negligente, porque criticou a severidade do Senhor. Criticou, não cumpriu com o seu dever, então Deus vai cobrar ele. Então nós temos que ter prazer em servir a Deus, como um elevado privilégio, e não como um peso. Último item, esse aqui, irmãos, todo mundo vai passar por isso. Seja bom, seja mal. A prestação de contas. Tudo que você faz, irmãos, você vai ser contado. Deus vai cobrar de você naquele dia. A parábola diz, irmãos, que o Senhor, depois de muito tempo, olha só, voltou para prestar contas com os servos. Que coisa, hein? Deus também irá fazer isso conosco, no tempo devido. O ajuste de contas. Tudo que a gente faz, nós vamos ser cobrados. Então, irmão, nessa vida, a gente recebe o quê? Bênçãos, o prêmio pela nossa fidelidade. E já nesta vida, a gente recebe também as consequências da falta de zelo, no exercício da mordomia. Paulo diz, não vos enganeis, de Deus não se zomba. Olha que pesar isso aqui. Pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Irmão, você está andando na presença de Deus, você não zomba dele. Sabe como o pessoal zomba dele? É o pessoal que peca, o pessoal que não valoriza a palavra de Deus. Então jamais se engane. Deus não se zomba. De Deus você não deve zombar dele. Né? Pois aquilo que você planta, em outras palavras, você também colherá. O homem planta semente, planta sua planta. Planta bons frutos, ele vai colher o que plantou. Então, uma pessoa que cuida do corpo, aproveita melhor a vida, com saúde, e quem não cuida, perdendo a saúde, perde também o gosto de viver. Vocês entendem? Você tem que cuidar do teu corpo, aproveitar melhor a vida, com saúde. Quem não cuida, perdendo a saúde, perde também o gosto de viver. Você anda no pecado, você está perdendo sua vida, está indo para a morte. Se você anda com Deus, você está andando, aproveitando melhor a sua vida, e você está com saúde, e vai chegar o quê? A vida eterna.
Então, quem sabe cuidar do tempo, sente prazer de ver todos os compromissos cumpridos. Glórias a Deus, né, irmão? Com sobras, ainda para descansar. Sim, irmão? A gente não tem que ficar só fazendo a vontade de Deus, né, irmão? A gente tem um tempinho para descansar, para passear, para se divertir. Para quem não sabe usar o tempo para Deus. Só que vive lamuriando, né? Reclamando, queixando. Por quê? O tempo não dá para nada para ele. Está sempre aborrecido e aborrecendo os outros. Então nós temos que cumprir os nossos deveres, irmãos. Não é verdade? Você vai sentir o prazer de ter todos os seus compromissos cumpridos. E ainda vai ter sobra para descansar, passear. É assim? Só que anda com Deus é assim. Agora, quem se esforça por alcançar melhores conhecimentos, consegue boas oportunidades de trabalho, boa remuneração e, sobretudo, afasta a ignorância da sua mente. Quem não faz isso, continua na sua ignorância, sem conseguir progredir na vida. Assim é na vida eterna também, né, irmãos? Então, irmão, você está andando com melhores conhecimentos, ou seja, você tem entendimento da palavra de Deus. Você está aproveitando a oportunidade de trabalho que Deus está te dando na tua obra. Você, consequentemente, vai receber boa remuneração lá na glória, que é a vida eterna, o galardão eterno. Portanto, afasta a ignorância da sua mente, ou seja, afasta a sua carne, para não perecer nos pecados dessa terra. Né? Então, você vai continuar o quê? Agora, quem não faz isso e anda no pecado, é um ignorante, é uma pessoa que gosta de fazer o pecado, gosta de viver de aparência, ele vai continuar ignorando, sem conseguir progredir na vida eterna. Ele não vai ficar na vida eterna. Ele nem vai conquistar. Então, quem zerou de sua alma, vive em paz, é feliz, tem muito amor para dar. Quem se descuidou espiritualmente, afastou-se de Deus. E não se encontra nunca na vida, sendo por isso muito infeliz. Porque ou você vai para as trevas, ou você vai para a luz. Ou você vai para a vida eterna, ou você vai para o tormento eterno. Quem procura servir a Deus e ao próximo, pode ver a conversão de pecadores, pelo seu testemunho e o desenvolvimento da causa do Evangelho. Quem foi negligente no serviço de Deus, carrega consigo o quê? Culpa, tristeza, fracasso, desilusão. O ajuste de contas também tem a ver com o nosso futuro eterno. O servo negligente foi expulso da presença do Senhor. Você já pensou nessa consequência gravíssima? O mordomo infiel acaba sendo infeliz aqui neste mundo e por toda a eternidade. É que nem eu falo, você é infiel, não cumpre o seu dever, né, com Deus. Não cuida daquilo que Deus confiou. Você foi infiel no pouco, você vai ser infiel no muito. Se você for fiel no pouco, naquilo que o dono, o proprietário te confiou, você vai ser feliz também no muito. Sobre muito te colocarei. É assim. Você foi fiel um pouquinho, você vai ser fiel no muito. Você é fiel no pouco, você vai ser fiel no muito. Vocês entendem isso? Isso tanto faz no mundo agora que você está e na eternidade também. Então vale dizer, a fidelidade, irmão, nos custa muito, mas no final ela compensa muito mais, tanto aqui neste mundo quanto na eternidade. Então, não vai ter distinção nenhuma. Por isso que eu falo para você, irmão, leve a sério, que nem eu faço. Eu cumpro com os meus horários para fazer as lives. Eu cumpro com os podcasts, porque Papai do Céu mandou. Se você não cumprir com o que ele mandou, o seu dever de fazer, ele vai te cobrar. É que nem na eternidade. Você que andou na presença de Deus, no tribunal do galardão, que é o tribunal dos justos, Deus vai cobrar os seus talentos e vai te dar o galardão. O ímpio que não valorizou a palavra de Deus também vão prestar contas, né? De suas falhas, de seus pecados. Pecado vai ser cobrado no juízo final. Eles não fizeram nada da parte de Deus, vão ser cobrados pelos pecados. Vão para o fogo eterno, vão para o lago de fogo, porque não honraram com Deus. Vocês estão entendendo? Todo mundo vai ter um destino. Então você tem que zelar daquilo que Deus te confiou. Tá bem? E o ditado para terminar esse estudo. Se você é feliz no pouco, você está fazendo a vontade de Deus, você está zelando, seja pouco no pouco, seja fiel no pouco. Sobre muito te colocarei. Agora, se você for
como fala, infiel, né? Do pouco, sobre muito você será infiel também. Então entenda, nós não somos donos de ninguém. Nós é empregados de confiança de Deus. Zera daquilo que Deus te deu. Frutifica. Faça a vontade de Deus. Faça aquilo que Ele mandou você fazer. Para você colher bons frutos na presença dEle. E para você conquistar a vida eterna. Jesus também está te avaliando. Saiba disso. Jesus é o nosso advogado fiel. Às vezes acontece de derrapar, errar. Mas cumpra com o seu dever. Né, irmão? Zera dos seus direitos e cumpra com os seus deveres. É isso, irmãos. Glória ao teu santo nome. Esse estudo, tenho certeza, irmão, que vai incrementar um pouco mais o entendimento de vocês. E entendam, nós não somos donos de corpo nenhum. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Zerem daquilo que Deus te deu. E Deus sobre muito te colocará. É esse o estudo, irmãos. Fique com a paz de Deus, irmãos, e até o próximo podcast da Palavra Viva e Eficaz e Verdadeira, irmãos. Espero que esse estudo, irmão, incremente o entendimento de nossos direitos e nossos deveres com Deus. Cumpra-os. Deus mandou você fazer a obra dele? Faça. Faça com amor. Pensa não como um peso. Pensa como um privilégio de fazer a vontade dele. Fiquem com a paz de Deus, irmãos. Fui!